Olá, eu sou a Thaís Salã, sou psiquiatra. E eu sou a Daniela de Oliveira, psicóloga. E a gente está aqui com o nosso terceiro episódio da série de Burnout. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, nos dois primeiros, vamos lá, vamos retomar. O primeiro a gente falou sobre o que era o burnout, quais são as características. O segundo a gente fez uma diferenciação entre burnout, depressão, overtraining, overreaching, compassion fatigue. Entramos aí no mundo do esporte, para quem se interessa. Para quem é desse mundo também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode prevenir, ou como são os tratamentos, como a gente pode tratar, como a gente pode sair disso aí. E eu acho interessante essa questão da prevenção e tratamento, porque existe uma evolução natural na medicina. Sim. Então surge uma doença, a gente estuda para tratá-la. E aí a gente começa a observar quais foram os fatores que predispuseram, que levaram a isso, para prevenir. Porque existe uma máxima, né? O melhor tratamento é a prevenção. E a prevenção do burnout, aí eu como psiquiatra especializada em infância e adolescência, posso ser bem parcial em dizer isso, mas começa na infância, né? Até é um tema que está super em alta. Tem um livro de medicina do estilo de vida em pediatria, que é Pediatria 2.0, com a Renata Aniceto e a Flávia Oliveira. E eu escrevi um dos capítulos. Essa que vos fala, né? Essa que vos fala, então tá bem bacana. E a Flávia me convidou, a gente estava ali na pandemia, para escrever sobre manejo de estresse. E aí eu lendo o livro, eu ainda estava começando minha formação em medicina do estilo de vida. A gente vai fazer um episódio sobre isso, com certeza. Mas eu li capítulo de meditação, capítulo de atividade física, conexão. Eu falei, Flávia, todos esses capítulos eles já são manejo de estresse, né? E aí eu propus o estresse tóxico. E se a gente for ver o estresse, quando a gente definiu, né? A gente falou sobre o que era o burnout, os sintomas, ele é um estresse tóxico. E aí a gente vai partindo, trata, mas a gente vai partindo para a prevenção, e cada vez prevenção mais precoce. E a gente chega na infância. Então a gente chega nos eventos adversos da infância, que são esses estresses que ocorrem de forma contínua, sem a adequada recuperação, como a gente falou, que é necessária. Num momento tão crítico de vida, que é a infância e a adolescência, quando o nosso cérebro, o nosso corpo está se formando. Então, até a nossa capacidade de enfrentar os estresses na vida, eles remetem a como a gente foi criado. A gente aprendeu, como a gente foi treinado, né? Então, a gente esquece também que a nossa vida emocional é uma prática. E é uma prática que começa cedo. Bem cedo. Muito cedo. Então, a gente tem o nível da consciência e o nível subconsciente. Não é... A gente não está... tudo que a forma como a gente se comporta, a gente pensa que a gente sabe de onde vem tudo, mas tem muita coisa que... Tem muita coisa que é instintiva, que é involuntária. A gente tem um funcionamento que é involuntário em nós, né? E muitas vezes a gente pode... algumas vezes trazer isso para a voluntariedade. A gente pode dizer que a gente traz isso para a consciência, mas é tornar isso voluntário, para que a gente inclusive possa manejar, para que a gente possa modular, né? Então regular as emoções é modular esses graus de modos de reação, de resposta que a gente tem aos eventos. Exato. E até pegando o gancho disso, o que eu, Thaís, considero muito importante são as conexões. Sim. Então, se a gente vai falar de tratamento e também prevenção, quando a gente fala dos eventos adversos na infância, por exemplo, uma pessoa, ela nasce numa situação de pobreza, de escassez financeira. Isso por si só é uma condição de estresse.
e das mais importantes, né? Porque através dessa escassez financeira, a gente tem escassez de comida muitas vezes. A gente vive num país em que as pessoas têm uma insegurança alimentar, que a gente às vezes não considera, mas que é importantíssima. Né? Sim, segurança educacional, segurança e são muitas né? coisas a gente ambiental. Não consegue modificar prontamente, né? Então, prover, ter figuras na infância, e aí eu extrapolo também para a vida adulta, né? Para você que se identificou, conhece alguém que esteja passando por uma situação de burnout ou de estresse tóxico, ter uma figura de apoio, uma figura de segurança, uma figura com quem você pode contar. Sim, uma figura que pode te receber emocionalmente, né? Ela vai desativar todo esse sistema de estresse que a gente falou. Então eu começaria aí pelas conexões saudáveis. Sim, inclusive vários relatos, né, de pessoas que a gente conhece, das histórias de vida que vão sendo contadas, de pessoas que superaram, né, a gente vai falando tanto de superação, de desempenho, etc., que superaram essas condições muito adversas. Elas tiveram alguém na vida delas, uma pessoa que aí a gente pode trazer o permissão para sentir, né? Alguém que se importou, que olhou para elas enquanto ser humano e falou assim, olha, você importa, deixa eu te ensinar um negócio aqui, deixa eu te ouvir, me conta o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Não vou te julgar. Não vou te julgar. E muitas vezes não é fazer algo, né? Às vezes a gente não consegue fazer nada pela pessoa, mas só o fato dela ser ouvida, de ter dela ser recebida mesmo, né? Eu acho que essa recepção esse afetiva, amparo. Esse amparo, esse acolhimento. Acolhimento é um bom termo, né? É como você estava descrevendo a situação do leão, você está fugindo do leão, é a casa. É o acolhimento. Cheguei, a pessoa fechou a porta e falou, aqui o leão não entra. Isso. Então isso te permite desativar todo esse centro de estresse. Então é uma ferramenta importantíssima no tratamento e também na prevenção. Autoconhecimento. Eu sei que tem muitas pessoas que tem até um preconceito, por exemplo, livros de autoajuda, que entra nessa categoria, mas o autoconhecimento ele pode ser praticado com leitura, com terapia, com amigos, meditação, com esporte, quando bem praticado. E o que eu acho que o autoconhecimento ajuda? Na detecção. Então a gente não vai tratar, a gente não vai tomar uma medida para aquilo que a gente não está ciente, aquilo que a gente não traz para o nível da consciência. 2, para prevenir. Isso. Né? Então, a partir do momento que eu sei que eu vou enfrentar uma situação que é um potencial de risco, eu consigo estabelecer estratégias para passar por essa turbulência de uma forma mais segura. Isso. Então, aí eu coloco algumas, né? Posso colocar algumas experiências de vida que eu tive. Uma mais antiga e outra mais recente, mas eu vim para São Paulo quando eu tinha 17 anos fazer direito, né? Antes de fazer medicina. Eu gosto muito dessa história. E foi muito difícil para mim. Uma menina do interior, que conhecia todo mundo, que tinha o pai e a mãe. De repente estava aqui em São Paulo, com os transportes de São Paulo, com a vida mais agitada de São Paulo, e eu não fiquei bem, quis voltar. E, bom, fiz medicina e caminhei para psiquiatria. E aí, na psiquiatria, eu tive a oportunidade de ir para a França fazer meu estágio optativo. E aí me veio aquele medo. Falei, meu Deus, se eu fui para São Paulo, eu sou de Taubaté, fui para São Paulo há 2 horas. Eu não dei conta, né? Foi muito excessivo.
como é que eu vou fazer isso? E eu quero fazer, isso é importante para mim, eu quero. Se eu não for, eu vou me sentir frustrada. Se eu for, eu tenho risco. Então, como é que eu posso fazer? E aí, o esporte, foi quando o esporte entrou, eu falei, eu preciso ter alguma determinação, alguma coisa que me tire de casa, porque aí eu vou sair ao ar livre, eu vou me exercitar, e os dias vão passar, e aí eu consigo... E aí foi quando eu me inscrevi para minha primeira maratona, né? Eu já corria um pouco. Então, eu falei, bom, a maratona é um desafio... As metas SMART, né? Mas assim, eu já corri meia maratona, então assim, Possível. Ela era específica. Sim. Né? Tinha uma medida. Ela era relevante, eu gostava de correr, fazia sentido. Ela era alcançável, porque eu já tinha corrido uma maratona, uma pessoa que não corria e em 4 meses queria correr uma maratona. E ela tinha um tempo. Né? Eu ainda não conhecia as metas SMART, né? Smart nessa época, mas tudo bem. E deu certo. Não foi fácil, foi difícil, mas deu certo. E hoje eu vejo como uma experiência positiva. Então, olha que... boa mudança. Foi uma boa mudança e isso me trouxe uma confiança. A Thaís de antes era uma Thaís que não acreditava que ela poderia mudar ou ficar longe e ainda assim saudável. E com a prevenção, com essas medidas, com esse planejamento, né, eu avancei 1 grau. Mas partiu de um conhecimento, né, anterior. E aí eu acho importante frisar para as pessoas que conhecimento não é só conhecimento cognitivo. Uma coisa é conhecimento cognitivo, outra coisa é conhecimento emocional. A gente poder entender, né, o que vai acontecendo conosco, as sensações que a gente tem, né, o que está acontecendo no meu corpo no momento que eu estou falando aqui com você, que a gente está gravando isso, ou no momento que eu tenho que enfrentar um desafio na vida. Esse conhecimento é talvez o mais importante para a modulação, para a gente traçar estratégias. Sim. Né? E isso mesmo que você falou, né? Então eu tenho que entender o que importa para mim, o que é relevante. Às vezes sozinha fica difícil, né? Aí entra a conexão novamente, né? Então você tem a rede. E o segundo momento foi... tem coisas que são um pouco mais previsíveis, como essa, claro, que me dão tempo para planejar, para conseguir. E tem outras que elas acontecem. Que a vida puxa os tapetes, né? Então eu falo, a vida sempre dá um jeitinho de puxar um tapete, dar uma rasteira, pra dar uma testadinha. Exato. E aí a gente tá esperto. E aí não dá pra você planejar uma maratona. Né? Não, você não consegue fazer isso. Então é isso. A prevenção é legal, mas... Então, por exemplo, eu caí da bicicleta parada e tive uma lesão que precisei passar por cirurgia. Sim, aí a gente tem as surpresas da vida. Então, muito do meu coping, né? O que é coping? São as nossas estratégias de enfrentamento a essas situações que a vida apresenta para nós. E elas podem ser automáticas, ou seja, elas podem ser involuntárias, ou a gente pode, a partir do involuntário, daquilo que a gente conhece de nós, fazer estratégias voluntárias. E para isso a gente precisa de uma maleabilidade. Sim. A gente precisa saber, a gente precisa estar confortável, ter um certo conforto com as mudanças que podem acontecer na vida de surpresa. E às vezes a gente nem sabe se a gente está confortável ou não. É isso, as surpresas vêm, elas vão ser muito desconfortáveis para nós, mas esse confortável que eu falo é de ter essa maleabilidade de que o caminho pode mudar. Sim. Né? Não precisa ser sempre, não precisa ser exatamente aquilo que eu tracei. Sim, né? Então entram as questões de controle. Sim, precisando operar, né? Eu fiquei 6 semanas sem colocar o pé no chão. E aí eu falei, meu Deus, agora eu vou pirar.
Agora eu vou criar. Agora porque eu boto a minha faculdade em dia. O meu coping, né? A atividade física, sair ao ar livre, ir no parque ver natureza. E aí eu tinha entrado, já estava com o pessoal da medicina do estilo de vida. Eu lembro que o dia que eu tive alta do hospital, eu cheguei em casa, eu mandei mensagem para Nancy, né, uma amiga que é queridíssima e que é instrutora de mindfulness e compaixão. Falei, quando é que tem um curso? Porque eu, apesar de estudar, eu nunca tinha parado o próprio tempo, parado para fazer tudo aquilo que você estuda. Tudo aquilo que, né? Então, olha eu aqui abrindo. Né? Só que a gente estuda, às vezes a gente nunca parou. Quantas vezes eu já indiquei o curso e eu não tinha parado. A gente fica cheio de conhecimento cognitivo, mas pouco conhecimento experiencial. A gente precisa da experiência. E aí eu fiz o curso, né? Era online, mas era uma conexão, era um ambiente importante que a gente sem julgamento, seguro, e assim tem sido, né, ainda no meu processo de recuperação, mas aí a meditação, o mindfulness, aquele tempo próprio para você entrar em contato consigo mesmo. Sim, sou suspeita pra falar. E existe você está falando de tempo próprio, né? E eu vou aqui também, você vai falando das suas estratégias, óbvio que vai batendo com as minhas e eu vou lembrando das minhas. E eu esqueci de levantar um ponto muito importante de relações e conexões saudáveis, que são as conexões planetárias. Que eu acho que pouca gente fala disso. E você falou da sua estratégia de coping, de enfrentamento, enquanto ir para o ar livre, praça, parque, a gente está conectado com a natureza, né? E uma das estratégias que a gente tem também para a fadiga, para o burnout, é para quem tem bichinhos de estimação. Os nossos bichinhos de estimação que são aí, vão liberar, né? Vão fazer com que a gente libere serotonina, ocitocina, até dizer chega, né? Que tem essa conexão muito especial, né? Então, com plantinhas também, quando a gente se conecta com tudo aquilo que é vivo, o nosso sistema se regula, faz parte de corregulação, faz parte de relações saudáveis. Sim, e aí a gente lembrando da infância, que eu falei dos eventos adversos na infância, a primeira relação que a gente estabelece é com a mãe, e vamos lembrar que quando a gente vai amamentar, a gente vai mamar, a mãe e o filho liberam ocitocina. Exatamente. E a gente tem uma relação muito importante da regulação do nervo vago, do tônus do nervo vago. Então, o nervo vago, para quem não sabe, é um nervinho que a gente tem aqui, ó, atrás da cabeça, que ele é responsável, né, por todas essas respostas que a gente está falando do sistema nervoso mais rápido, mais lento. O sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático. O vago, ele é o do sistema nervoso parasimpático. Ele é todo conectado, né? Então, ele vem, ele desce, ele conecta todos os nossos órgãos. E o tônus do sistema nervoso, do nervo vago, ele vai fazer com que a gente esteja mais no parasimpático ou no simpático. E esse tônus, ele é regulado, por exemplo, uma coisa muito simples que a gente esquece de fazer, que é colocar o pé na grama. Grounding. Então, o grounding. Então, alguns minutos da gente olhando o verde ou da gente em contato com o pé na terra mesmo, faz com que todo o nosso tônus, e aí o tônus do nervo vago, né, vai regular o tônus de todo o corpo. Então, o tônus do corpo se regule por inteiro. Por exemplo, ir para o mar e olhar a linha do horizonte é outra coisa também, porque o nosso nervo óptico tá ligadinho aqui no nervo vago também. Porque olhar no horizonte é a visão à distância, que ela ativa o sistema nervoso parasimpático. Exatamente. Enquanto o olhar focado, ele aciona o sistema nervoso simpático, que é o do ação, do estresse, do luto e fuga. Isso tem uma história evolutiva, né? Porque quando a gente estava lá, nossos antepassados, né? Não a gente, mas os nossos antepassados estavam lá nas savanas. E eles olhavam algo muito perto, o perigo era iminente. Então a cobra já estava aqui, o leão já estava aqui, então eu tinha que acionar rápido. E quando eu olhava a distância, isso tem um certo tempo para que eu possa reagir, para que eu possa pensar
qual é a melhor resposta diante de algo que está chegando e que pode demorar um tempo para chegar até mim. Então a gente falou das conexões, do contato com a natureza, então as conexões com tudo coisas que é vivo, vivas, tanto humano plantas, quanto não humano, animais, pessoas, né, seres humanos, sobre a visão, que aí também entra no contato com a natureza, mas também pode ser fora do contexto de natureza, a respiração. Sim, extremamente importante. Então, os padrões de respiração, eles têm o poder de ativar tanto o sistema nervoso simpático como parasimpático. Então, uma respiração mais rápida e vigorosa, ela é uma respiração de um padrão de estresse. Então, eu fico suspenso em mim mesmo, com a respiração curtinha, a respiração alta. Que tem uma utilidade. Super. Para nadar, antes de cair na água, eu geralmente faço respirações que vão ativar o meu sistema nervoso, vão me deixar mais aquecido. Enquanto uma respiração mais profunda, com uma expiração mais lenta, vão acionar esse sistema de calma, de tranquilidade. O sistema exato. E então a respiração é uma coisa simples, né? E a gente não percebe, a gente não para prestar atenção. Acho que é uma... Tônus muscular é outra coisa que a gente não para prestar atenção. Então, quantas vezes, né, eu falo aos meus pacientes, olha, começa devagar, vê como você tá pegando a escova de dente, como você tá escovando os dentes. Disso que você me falou nessas conversas, aprendo muito com a Dani. Nessas conversas eu comecei a perceber como é que ficava a minha mão correndo. Então, às vezes eu percebia, eu tava apertando na mão, e aí eu treinava, eu lembrava da Dani, ela treinava... Desorganizar um pouco da densidade e o tônus do corpo inteiro vai seguindo, às vezes, a nossa mão. Então, às vezes eu falo, né, vê como você toma banho, esfrega a cabeça, né, ou como você penteia seu cabelo, como você escova os dentes, como você pega no copo que você vai beber água, o quanto de força você faz sobre você mesmo para fazer gestos simples do dia a dia. São estratégias de autorregulação, né? São estratégias de autorregulação. Outra coisa que eu falo bastante para meus pacientes, às vezes para regulação de estresse, ao invés de ficar focado nas listas de to-dos, né, que a gente tem que fazer, foca naquilo que você fez. I did list, eu chamo. O que você fez, a lista do que foi feito, porque isso dá para nós um senso de autoeficácia. No tipo, olha que legal que eu fiz isso aqui, olha quantas coisas eu fiz. Né? E aí a gente aumenta também esse senso de competência, eu sou competente. Tem também o sono. Então... Não tem esse negocinho de preciso de 4 horas de sono. Não. 6 pelo menos. Alguns precisam. Alguns. É muito pouquinha gente, viu, gente? Muito pouquinha gente. Muito percentual, muito pequenininho de pessoas que precisam de menos horas de sono. A maioria tá em privação de sono e nem se dá conta disso. E aí a privação de sono leva a uma dificuldade enorme de regulação emocional. E as pessoas não associam isso. A alimentação também, que eu acho que é um fator extremamente importante, né? Porque a alimentação, você vai saber dizer tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, quanto a alimentação tá relacionada à regulação emocional, né? Então a gente sabe que o nosso intestino é um outro cérebro que nós temos. Então a gente tem 3 sistemas nervosos principais, assim, 3 cérebros, que é o intestino, o coração e a cabeça mesmo, nosso cérebro, que a gente conhece como cérebro. E as células nervosas, né, do intestino, o sistema nervoso entérico, ele é muito regulado pela qualidade do alimento que a gente come. Até porque aí tem a microbiota, né? Exatamente. Mas eu falo muito do cérebro como... Eu falei, gente, o cérebro a gente é como um automóvel, né? Então... A gente precisa de combustível. Se a gente tiver com pouco combustível, vai ligar o alerta. Eu vou desligar
todas as coisas que são acessórias e vou deixar só o que é essencial ligado, porque eu preciso regular a energia. Então, Sim. se eu não me alimentar adequadamente, também a minha capacidade de tomada de decisão, de autorregulação, até de colocar limites, né? Então, para colocar limites, eu preciso ter energia para, olha, isso eu não consigo fazer, então eu preciso ter energia se eu não me alimento, para sustentar, né? Para ocupar o nosso próprio lugar no mundo, né? Aliás, tem um estudo muito bacana foi relatado pelo Daniel Kahneman no livro dele, Duas Formas de Pensar, Pensamento Rápido e Devagar, de juízes que revisam leis. Esse estudo é fascinante, né? Fascinante. Então, o que ele vê? Então, o que são esses juízes? Então, são pessoas que já estão condenadas e elas fazem um pedido de revisão de lei, de revisão de pena para reduzir a pena dela. O juiz vai ter duas escolhas. Ou ele mantém a pena que o outro juiz deu, que é uma decisão mais fácil. Sim. É menos risco de errar, digamos assim. E decisões mais rígidas também. E a segunda é você conceder essa revisão. Você fazer uma revisão realmente. Você fazer uma revisão. Para isso você precisa raciocinar, pensar, né, embasar. E aí eles vão observando ao longo do tempo quantas penas são concedidas. E eles percebem que que é uma linha que cai, ao longo do tempo vai caindo o número de penas, as penas concedidas, as revisões concedidas. E tem um ligeiro aumento mais ou menos na hora do almoço. E aí eles se perguntam, esse aumento de concessão foi porque eles pararam para almoçar e aí descansaram, depois vieram com mais energia, ou porque eles comeram? Então, o que eles fizeram? No meio da tarde, para metade dos juízes, eles deram um suco com zero conteúdo nutricional, de fato, né? Então, pensar aí numa Coca Zero. Não, bem que tem a cafeína, que pode até... Pode influenciar. Mas... deram água. Água com sabor. Saborzinho. E para o outro grupo, eles deram um líquido de fato nutritivo. E aí, o grupo que tomou algo nutritivo teve um aumento na concessão. Para a gente entender de uma forma tão clara como a alimentação interfere. Então, falamos do sono, falamos da alimentação, falamos das conexões, de estratégias... De gerenciamento de estresse. De gerenciamento de estresse, como o contato com a natureza, respiração, meditação, limites. Saber dizer não, né? Nossa, como saber dizer não é importante. É uma grande dificuldade, a maioria de nós, né? Eu brinco que a maioria das pessoas estrangeiras que eu conheço, elas falam, nossa, como brasileiro tem dificuldade de dizer não, né? Não é verdade, a gente tem muita dificuldade de dizer não para os outros. E a gente tem que aprender, porque o Kahneman tem uma frase que eu acho bem bonita, que ele fala assim, quando a gente diz não pro outro, a gente diz sim para nós mesmos, né? Porque a gente está dizendo às vezes de uma incapacidade nossa, que a gente estaria passando do nosso próprio limite, né? Num excessivo para nós, para atender ao outro. Sim. E é aquilo, quando a gente fala não para alguma coisa, a gente pensa no não, né? Mas a gente está falando sim para outras. Isso é muito importante. E, né, quando a gente está falando do burnout no contexto de trabalho, quando você tem o WhatsApp, sim, você tem... Aliás, o Brasil é o país que mais usa o WhatsApp no mundo. E a gente, né, de novo, a gente não ignora que muitas vezes precisa. Não, é uma ferramenta útil, mas a gente precisa... E que muitas vezes dizer não no trabalho é arriscado, né? É perigoso. Então, eu sempre falo, eu tenho alguns pacientes que eles podem correr esse risco, mas eles nem se dão essa chance de correr esse risco de dizer não. E alguns não podem mesmo. Sim. Então, tem pessoas que não podem correr esse risco de colocar um limite no trabalho, de dizer não para um chefe. Sim. Né?
E aí a gente tem que ver as outras estratégias e como ir organizando uma vida menos... Veja bem, não é um livrinho de receitas, né? Que você vai falar, olha, primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois espera 20 minutos e você... Não são 10 passos para o sucesso, por favor. Então, a gente está dizendo coisas que a gente vê em estudos, que a gente vê com a nossa experiência com os pacientes, que podem funcionar. Vai funcionar para todo mundo? É para fazer tudo? Não. Porque cada um de nós é um ser subjetivo que tem as suas experiências, que tem as suas relações, que aprendeu a lidar de diversas formas diferentes com a vida. E tudo isso é uma questão de adaptação, é uma questão de pequenas mudanças cotidianas. Né? E algumas coisas que a gente pode fazer para trazer uma melhor qualidade de vida para nós. Sim, agora eu acho que a gente tem que olhar o contexto, né, atual, e não demonizando mais uma vez as tecnologias, mas o uso consciente delas. Se a gente fala que teve aumentou a prevalência de burnout, olha, com a pandemia aconteceu isso. O que aconteceu na pandemia? Ela catalisou realmente a conectividade, tá? A gente tem estado mais interativo e menos conectado, na verdade. A gente está mais interativo e menos conectado. Então, mídias sociais, uso consciente. Uso consciente das mídias sociais, que é uma grande dificuldade. Uma dificuldade, às vezes, nossa, eu tenho. Às vezes eu olho e falo, me perdi aqui. Isso. Me perdi, tal. Era pra ver um negócio específico, vi 5, 10 e fiquei 2 minutos a mais do que escolher também, né? Então, olha, eu tô num momento mais intenso de trabalho. Ficar ouvindo notícias, até um estudo sobre isso, isso não vai ajudar muito, porque, como eu falei, né, num dos episódios que a gente gravou, que vocês podem ouvir, o nosso cérebro, ele não faz a distinção entre real e imaginário, ou então o que está lá do outro lado do mundo e o que está aqui na minha frente. Então, se eu vejo uma guerra acontecendo nesse momento, vou ativar os meus centros de estresse. Então é importante. Não é que eu também quero ser negligente em relação ao mundo. Ou me alienar, mas eu tenho que me regular. Posso escolher, entender o meu momento, me regular. E em que momentos eu vou ter acesso a isso, né? Porque eu acho que agora é uma coisa de... O tempo inteiro estamos sendo acessados. Trocou. É aquela coisa do Vitor Hugo, né? Às vezes a gente precisa colocar o dinheiro na frente da gente para dizer quem é dono de quem. Né? Então a mesma coisa com as mídias sociais. As mídias sociais estão virando nossas donas, né? Então às vezes é preciso colocar na frente da gente para dizer quem é dono de quem. Né? Então, e aí esse manejo, né, com os dispositivos, seja desativando notificação, limitando o tempo, programando tempos de descanso, para que o seu cérebro consiga descansar e fechar as abas. Se for possível, é claro, né? Então, acho que são estratégias de prevenção, mas também de tratamento. São as duas coisas, né? Então, e assim, a gente está falando de estratégias gerais, claro que para cada um a gente vai ter uma estratégia diferente, né? Então eu falo que eu já tive estratégias que são, né, absurdas, vamos dizer assim, mas são muito diferentes de pacientes e que funcionam para cada um, né? Tem pessoas que vão ler livros, tem pessoas que vão fazer escalda-pé, assim, receita de vovó. Escalda-pé, tomar chazinho. Comfy foods, né? Comfy foods, né? Aquelas comidas que dão mais conforto. Tem gente que vai passar longe disso e vai pro esporte. Né? Mas tem que, a gente tem que tomar cuidado. Usar o esporte da forma correta. Exato. Até porque... Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. O esporte, eu venho do esporte. Nós viemos do esporte. A gente pode falar isso.
A gente precisa de muito cuidado com o esporte, porque é uma faca de dois gumes. Até voltando um ponto dos sinais de alerta, quando a gente está na segunda fase aí na evolução do burnout, que é aquela fase da fadiga, é comum a gente começar a usar mais das nossas estratégias de coping. Lembra que eu falei? Aquilo que a gente já conhece, que é automático, que é involuntário em nós. Então, se eu estou acostumada a fazer força para passar por uma adversidade da vida, eu vou fazer mais força. Se eu costumava correr 5 quilômetros e isso para mim era o suficiente, de repente eu começo... 5 não é mais o suficiente, eu tenho que correr 10, eu tenho que correr 15. É sinal de alerta. Né? Então, a atividade física é bacana, sim, mas às vezes a gente precisa reduzir a intensidade, porque a gente não pode esquecer também. E o que eu gosto de observar nas pessoas, o que eu sempre pergunto em relação à atividade física, é se a pessoa consegue soltar. Na natação a gente tem isso. Você consegue ir lá e soltar, fazer 1000 metros solto. E ir embora. E ser um dia de descanso mesmo. Tem uma outra estratégia. Você terminou de nadar, você consegue sentar numa mesa de café? Isso é importante. Por quê? A fome. Porque quando você faz muita força, você aciona o seu sistema nervoso simpático. E aí você deixa de ter fome. Então, quando você sai, você fala, poxa, eu tomaria o café. Então, significa que você fez um treino leve. Um bom treino é aquele treino que você sai com fome. Eu falo sempre, né? Então, para a regulação do estresse e para a prevenção de burnout. Isso é importante. E ambiente saudável, né, de trabalho. Exatamente. E com propósito. Aos líderes de equipe, por favor, considerem que saúde mental é real. E quanto mais a gente incentivar a saúde mental nos nossos colaboradores, nas pessoas que trabalham conosco, a gente tiver um ambiente saudável, melhor vai ser o desempenho. Mais as pessoas vão produzir. E não o contrário. Descanso, quanto mais as pessoas da nossa equipe podem descansar, quanto mais autonomia elas têm sobre elas mesmas, mais elas desempenham. E essa sensação de propósito, pertencimento, comprometimento. Sim. Então, o propósito é aquilo que vai além daquilo que eu preciso, eu me sinto contribuindo. Para algo maior do que eu vou além de mim. Então, eu não termino em mim. Algo do meu fazer, da minha utilidade, vai para além de mim. Não é o tempo todo que a gente consegue isso, mas os líderes, mais uma vez, né, também, e nas pessoas que procurem. Sim, e eu falo sempre o seguinte, né? Eu tenho um paciente que eu falo sempre para ele, não vai ser legal todo o tempo. Não vai ser prazeroso o tempo inteiro. Mas em algum lugar a gente tem que começar. Aquilo que a gente estava falando, o estresse ele não é ruim, ele pode ser bom. Tudo depende de como a gente vai se regulando em relação a ele e arrumando, né? Organizando essas estratégias e organizando a forma como a gente vai lidando com o estresse. E a gente não vai estar sempre na linha do meio, né? Não. Às vezes a gente se perde ali, volta. E não dá para ter equilíbrio. Por isso existe, né? Eu gosto muito do seguinte: pra gente andar, a gente se desequilibra. A gente não anda equilibrado. O movimento é tirar a gente tira o centro de equilíbrio. Então, pra gente andar, a gente tem que se desequilibrar para restaurar o equilíbrio, para dar o próximo passo. E é assim o movimento da vida, né? Pra gente ir pra frente, a gente se desequilibra um pouco, a gente volta. É uma onda. A gente vai, a gente volta. E se a gente entende esse pulso da vida, a vida pulsa. A vida pulsa em nós e a vida pulsa nas coisas. Então, se a gente entende que é uma expansão e uma contração, e que a gente tem o nosso ritmo de expandir, o nosso ritmo de contrair, o nosso ritmo de ir, de voltar, o movimento da relação, a gente pode respeitar isso. Então a gente trabalha a favor do nosso processo vivo.
e não contra ele. Se esse conteúdo está ajudando você de alguma forma, ou se você conhece alguém que possa se beneficiar, compartilhe o nosso vídeo. Tenho certeza que esse conteúdo não foi esgotado. Contamos com a sua participação, deixando seu comentário.